Olá, hoje a gente está mais uma vez aqui para apresentar agora o 7º episódio do podcast, o DEFcast, o podcast da Defensoria Pública do Paraná. E hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, que é a primeira subdefensora pública geral, Lívia Brodbeck. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Tudo. Obrigada por me receber. É um prazer receber você. A gente está esperando faz tempo para receber você aqui. A agenda não tá fácil, mas felizmente a gente vai recebê-la hoje para contar um pouco do ano, do que aconteceu na Defensoria Pública e conhecer um pouquinho mais de quem é a Lívia, né? Sobre quem é a Lívia. Mas antes eu queria fazer um pouquinho, alguns avisos. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube e a gente gostaria de convidar todos a participarem, a clicarem, darem o like para a gente cada vez mais chegar a um número maior de pessoas e, claro, acompanhem todas as redes da Defensoria para que a gente possa conversar e se comunicar ainda mais com vocês. Então, Lívia, vamos falar um pouquinho de quem é a Lívia, né? A Lívia é a primeira subdefensora pública geral. Hoje é formada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em Criminologia, atualmente é mestranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e, claro, tem uma trajetória já longa aqui dentro da Defensoria, sim, passando pelo NUDEM, passando pela administração. Hoje a Lívia, como que ela olha a Defensoria? E conte um pouquinho mais, por que você escolheu a Defensoria como carreira? Né? Como que foi essa escolha? Então, a Defensoria hoje ocupa um lugar muito grande na minha vida, não só porque é o local onde eu trabalho, mas é para onde eu dirijo muito das minhas emoções, da minha energia. É realmente um lugar que está dentro do meu coração, assim. Eu sempre falo que eu gostaria de ter um perfil de que só vem aqui, faz o trabalho, vai para casa e pensa em outras coisas, mas grande parte dos meus interesses estão dentro da Defensoria. Eu gosto muito de pensar nessa política pública, de estar a todo momento pensando em como aprimorar, discutindo internamente os nossos atos. Sempre fui assim e tive esse perfil desde que eu entrei, né? Tanto que desde que eu entrei, de alguma forma, eu estou pensando na política institucional da Defensoria, além de também ter participado, obviamente, da ponta, né, da atuação da Defensoria na banca, como a gente fala, né, nos processos, atendendo os assistidos e as assistidas. Mas foi algo que sempre esteve dentro de mim, até por conta da minha trajetória anterior à Defensoria, né. Eu sempre participei de movimento estudantil, desde o Grêmio Estudantil, assim, quando eu estudei numa escola pública, que era o Colégio de Aplicação, lá em Juiz de Fora. Estudei grande parte, só o finzinho do ensino médio que eu fui para uma escola particular, então eu participava do Grêmio Estudantil. Depois que eu entrei na faculdade, eu participei do diretório acadêmico, do diretório central dos estudantes, que lá na UFJF e universidades federais é algo que movimenta bastante, né? Então a gente discutia moradia estudantil, discutia política de cota dentro da universidade. Foi algo que sempre teve dentro de mim e é algo que eu tenho interesse, assim. E aí, quando eu entrei na Defensoria, eu fui para a associação, né? Fui vice-presidente da associação. E no início era tudo muito misturado, porque não existia Defensoria, né? Eu sou do primeiro concurso, então a gente teve que construir uma identidade institucional, a gente teve que apresentar para o Estado do Paraná as nossas prerrogativas. Então foi um momento em que a associação e a administração, de alguma forma, junto, todos os defensores, né, mesmo aqueles que não tinham tanto interesse pela política institucional, acabavam ajudando, porque era algo que a gente estava construindo. Então uma coisa que deu certo em Foz do Iguaçu, a gente replicava em Ponta Grossa, no litoral e em outras cidades. Então eu fui para a associação, eu estava em Foz do Iguaçu, atuava lá na infância e no criminal, e continuei participando da política institucional dentro da associação mesmo, né? Foi um momento muito difícil, a gente teve que propor algumas ações no Supremo para reafirmar nossa autonomia. Foi um momento muito difícil para a instituição, mas eu acho que muito importante. Acho que nós não seríamos quem somos hoje, os defensores que estão dentro da instituição, e a instituição não seria quem é se a gente não tivesse, né, passado por aqueles desafios. Depois disso eu vim para cá, para Curitiba. Eu vim grávida do meu primeiro filho, do Pedro, e eu estava na comarca de Araucária. E logo depois eu saí para a presidência da associação, depois fui para o NUDEM, que foi um momento também de muito aprendizado para mim, assim. Eu sempre me identifiquei como uma mulher feminista, mas a gente só entende mesmo todos os aspectos do feminismo quando a gente senta para estudar, quando a gente senta para conversar com as mulheres que estão no movimento social. E foi um momento de muito aprendizado para mim, né? Eu me cerquei de mulheres maravilhosas, a Vanessa Pratiano, que até foi da DICOM, ela era minha assessora, né? De estagiárias, a Maria, a Débora. Então me fortaleceu muito, assim, eu aprendi muito com aquelas mulheres e acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, ter
ter participado da coordenação do NUDEM. Depois eu fui para o gabinete da Defensoria Geral com o Dr. André, que também foi um aprendizado muito grande para mim, né? A nossa gestão avançou muito em termos de expansão, em termos de modificação de algumas normativas que a gente entendeu que eram importantes para a instituição. E agora estou na primeira sub, que tem sido um desafio maravilhoso. Bom, muito bom conhecer um pouco da tua história, mais, né, Lívia? Mas eu só quero fazer uma lembrança, né? O Matheus, né, que você falou agora, é o Matheus Munhoz, defensor público geral, que ela fala com tanta naturalidade, mas é sempre bom lembrar para quem está assistindo pela primeira vez. E ela, a Lívia, ela é a responsável pela diretoria de comunicação. Então, prometo que a gente não está sendo parcial aqui, mas, claro, a gente vai tocar nos assuntos pertinentes da administração, conversar um pouquinho mais sobre, mas antes eu gostaria de saber como é que era a sua vida em Juiz de Fora. Sim. Como que era lá, como que é a sua relação com a sua família hoje, como que você conheceu o Nicolas, o seu marido e também defensor público, né? Então, eu tenho bastante vínculo ainda com Juiz de Fora, é uma cidade que eu amo, que mora dentro do meu coração. Minha família tem bastante pessoas da minha família ainda lá, minha mãe e meu pai moram lá, minhas tias, alguns primos. É uma cidade muito boa, porque ela não é tão pequena, mas também não é tão grande, né? Uma cidade com um tamanho bom, que as pessoas conseguem se conhecer, e é a cidade de Minas, né? Então todo mundo chama o vizinho para tomar café, para comer um bolinho. É algo que eu sinto falta, assim, né, da mineiridade. Eu acho que é uma coisa que me acompanha sempre e que eu sinto um pouco de falta aqui em Curitiba, embora hoje já me sinta em casa em Curitiba, né. Eu conheci o Nicolas na faculdade, ele também fazia o FJF, ele era meu calouro e eu fui monitora dele, inclusive, de processo civil, mas a gente se conheceu mesmo dentro do diretor acadêmico. Eu era coordenadora geral do diretor acadêmico e ele era da Atlética, então ele que organizava as festas, os jogos, que é o que ele gosta, né? E eu tava na parte mais de representação estudantil mesmo. Aí a gente se conheceu, começamos a namorar no meu último ano de faculdade. Daí, quando eu formei, fui fazer EMERG, que é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, fui morar no Rio, e ele estava terminando a faculdade. Quando ele terminou, ele foi morar comigo no Rio também para fazer EMERG. Aí nesse meio caminho a gente já começou a prestar o concurso para a Defensoria do Paraná. Então no primeiro ano dele pós-formado, meu segundo ano, a gente já fez a prova, passamos, eu não acreditei, assim, quando a gente passou junto da primeira fase, eu falei, a primeira fase é mais tranquilo, né, mas pra segunda acho que não vai acontecer. E eu lembro direitinho do dia, tinha feito uma viagem pro Nordeste, tava voltando com escala em Brasília, e aí eu vi no site que eu e ele tinham passado da segunda fase para oral, eu não acreditava, porque antes dos recursos tinham passado, eu lembro, eram 69, eram 200 vagas, só 69 tinham passado, e o meu nome e o dele estavam na lista. Eu falei, deve ter algum erro, não é possível, assim. Porque foi uma coisa muito, assim, pra mim, de Deus mesmo, né? E aí a gente fez a prova oral, passamos juntos, fomos juntos pra Foz, agora estamos aqui, agora temos 2 filhinhos, né, o Pedro e a Júlia. E a gente volta pra Juiz de Fora sempre que dá, porque é uma cidade que a gente já tem bastante vínculo lá, bastante raízes lá. Legal. Curitiba tem uma peculiaridade que, apesar de a gente ter uma má fama, digamos assim, né, de antissocial, muito conhecida pela cultura local, nos livros de Dalton Trevisan, mas assim, Curitiba hoje certamente deve ser uma das capitais com mais pessoas de fora morando aqui. Sim, é bem então isso, né, constrói uma nova cultura e vocês fazem parte disso naturalmente, né? Não, eu me sinto acolhida aqui, as crianças têm sotaque curitibano, é onde a gente, né, escolheu e somos muito felizes aqui. É que algumas coisas de Minas ainda ficam no meu coração, claro. E é a afetividade, né, de onde você foi criada, não tem como fugir disso. E a comida, né, maravilhosa, as pessoas maravilhosas. Legal. Então, Lívia, assim, retomando um pouquinho sobre a defensoria, né, eu queria passar um pouco assim, um resumo geral do que aconteceu nesse ano, né? Nesse ano nós tivemos a reeleição, né, onde vocês se reelegeram, o Matheus seguirá como defensor público geral para os próximos 2 anos, e foi 1 ano e meio, quase 2 anos, de muita intensidade. Muitos projetos, muitas mudanças. E eu queria entender hoje, na sua avaliação, como que você vê para onde a Defensoria está indo, né? Quais são hoje os projetos e a direção que a Defensoria quer seguir. Falar da expansão, né? A Defensoria tem passado por um processo de expansão importante, de crescimento do número de defensores, de servidores, que é algo que era
digamos, havia uma expectativa muito grande, porque a gente tem uma demanda muito grande da população do Paraná, e cada vez mais a gente precisa de reforço nas equipes, né, para que atenda essas demandas. E, por outro lado, existe também um aspecto importante, que a expansão da Defensoria, ela acontece também de forma por meio da inovação, né, da tecnologia. A gente tem várias frentes. Então eu queria entender hoje qual é a sua visão a respeito disso. Sim, foi 1 ano e meio, um pouquinho mais, né, de gestão, mas parecem 5. A gente brinca com o Matheus que ele é como Juscelino Kubitschek, porque realmente foi uma mudança muito grande. Eu acho que todo mundo da instituição percebe, né? Acho que o Matheus tem um dom muito grande de ter uma visão e ser uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é muito responsável, ele não tem medo, né? Então ele abriu diversas frentes de trabalho, e de uma forma responsável, né? Então, fomentando e investindo nos setores. Então, a DICOM cresceu muito na gestão, a TI cresceu muito na gestão, a engenharia cresceu muito na gestão. Depois da reforma administrativa, que eu acho que foi muito importante também para a gente, né, estabelecer diretorias temáticas com autonomia para tomar algumas decisões. Acho que isso foi muito importante. Então, abriu diversas frentes. Então, a gente está avançando muito na parte de inovação e tecnologia, estamos avançando muito na parte de tecnologia, estamos iniciando essa parte de construção, né, tanto construção de novos prédios quanto de aquisição de um prédio novo, né. Recentemente a gente teve o decreto de utilidade pública desapropriando um prédio para ser afetado para a defensoria, né, o nosso primeiro imóvel próprio, que era algo que a gente precisa fazer, né. Não temos como consolidar uma instituição sem ter um imóvel próprio, sem ter uma identidade, um local onde as pessoas possam ir que seja efetivamente da defensoria, né. E tudo ao mesmo tempo, né. Acho que outros gestores optariam. Agora eu vou optar por só dar um gás na inovação ou só dar um gás na engenharia. E fez tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é muito ousado e deu muito certo, porque nós temos uma equipe extremamente qualificada de pessoas que estão olhando para o lugar certo. Então, hoje eu vejo que a defensoria ela consegue aumentar a sua credibilidade e respeito com a instituição, porque a gente está se colocando numa posição de que nós nos respeitamos, nós conhecemos o nosso valor e nós não queremos pouco, né? A gente quer muito, a gente quer atingir a maior parte da população que a gente consegue. Nós queremos que as pessoas aqui dentro tenham um ambiente de trabalho com respeito, com estrutura. Então isso vai desde a gente atualizar os nossos equipamentos de tecnologia e de permitir que as pessoas tenham ferramentas para melhorar o trabalho, fazer um trabalho mais eficiente, né, com menos tempo. Isso vai também da valorização da carreira dos defensores, dos servidores, de trazer pessoas de fora do mercado que sabem nos auxiliar para onde que a gente tem que ir, em áreas que pessoas que estão aqui dentro, que passaram por concurso de defensor, não tem como imaginar, né, como que é o mercado do jornalismo, como que é o mercado da TI. Então, eu acredito que a gente está avançando em vários aspectos. Mas eu acho que se a gente for pensar numa diretriz grande da gestão, seria de efetivamente conseguir atingir mais a população. Eu, o Matheus, né, a Thaís, o Pedro, todo mundo que está dentro da administração, a gente tem uma concepção de que não dá mais para a gente ficar esperando, né, um momento em que o orçamento da defensoria e a estruturação da defensoria vai permitir a gente estar na cidade X, né, porque isso pode ser que demore 2 anos, pode ser que seja 5, pode ser que sejam 10, são fatores que estão muito externos ao nosso controle. O que a gente pode controlar, o que cabe a nós fazer? Pensar em ferramentas que a gente possa atingir essa população de outras formas, né. Então foi assim que veio o Pacifica, o Ampara, a nossa atuação agora com o NUPED, né, para pessoas com deficiência, agora o projeto de lei que a gente encaminhou para a Assembleia Legislativa para vítimas de racismo. Então, o que depender da defensoria, nós vamos atingir a população da forma que nós podemos, né. E eu acho que a gente estabelecer também ausência de triagem para vítimas de violência doméstica, para pessoas com deficiência, para vítimas de racismo, também é um passo muito importante, né. A gente está dizendo que pessoas que têm uma vulnerabilidade, qualquer que seja, não somente econômica, né, mas organizacional, um grupo vulnerável, vão ter morada dentro da defensoria, e nós vamos fazer o que for possível para atuar por essas pessoas. Hoje, qual é o papel prático e teórico dentro da Defensoria Pública Geral da primeira sub? O que a primeira sub faz, efetivamente, para aquela pessoa que está nos assistindo e às vezes não sabe como funciona a divisão da defensoria, né? Sim. A Defensoria Geral como um todo, ela atua por descentralização, né? Então a gente tem um ato normativo que muda de gestão para gestão, que vai dizer o que fica com a primeira sub, o que fica com a segunda, o que fica com a chefia de gabinete. E nós desenhamos
nós fizemos um desenho, né, ali de divisão de atribuições, em que fica com a primeira sub hoje. Além das discussões da política institucional, porque a primeira sub tem assento no Conselho Superior, né, e muitas das questões mais centrais, nevrálgicas para a instituição estão no Conselho Superior, e ali somos uma dupla, né, a primeira sub e a Defensoria Geral, para pautar as questões da administração. Para além disso, a primeira sub fica com a parte da diretoria de contratações e da diretoria de comunicações, são diretorias que estão diretamente ligadas à primeira sub, além da assessoria de projetos especiais. Então são esses 3 grandes setores que ficam ligados conosco. Claro, o diretor de comunicação e o diretor de contratações têm autonomia para gerir os setores, mas a gente faz um trabalho de acompanhamento e direcionamento, porque o plano de atuação que foi criado pela Defensoria Geral precisa ser acompanhado para garantir que a gente está fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Para além disso, a assessoria de projetos especiais, que hoje está com Pacifica, hoje está com o protocolo integrado e vários outros projetos que estão ali dentro de certidões, né? Convênios estão dentro da assessoria de projetos especiais, a Flávia dialoga diretamente comigo. E para além disso, a gente tem algumas outras atribuições bem administrativas, então a parte de plantões, inexigibilidade de dispensa de licitações ficam conosco. A equipe da primeira sub hoje sou eu e mais 4 pessoas, né? A secretária executiva Andréia, a assessora jurídica Silvia, o assessor jurídico João, e a gente tem uma estagiária, uma residente, né? Agora ela está como residente, a Tainá. Então é uma equipe pequena, mas a gente consegue dar conta de fazer isso e fazer essa interlocução com as outras diretorias. Legal. E Lívia, colocando um pouco nesse papel da primeira sub, e você como que já passou por outra administração, tem essa experiência. Sim. Isso tudo, toda essa direção, todo esse direcionamento a respeito para onde a defensoria vai, passa também por você dentro de uma discussão ampla com o conselho, que acaba regulamentando questões importantes internas para que isso possa acontecer. Sim. Como é que funciona isso? Isso, o plano de atuação a gente criou durante a campanha, né, para a eleição. Então, eu e o Matheus, a gente iniciou, né, o primeiro rascunho desse plano, depois a Thaisa e outros colaboradores nos auxiliaram a fazer, mas a gente está todo momento conversando, né? Ali a Defensoria Geral e a primeira sub tem que ter uma relação de braço direito, até porque eu substituo o Matheus, né, o defensor geral, nos impedimentos, nas férias, nas licenças, então é algo que a gente precisa ter bem azeitado ali, né? A gente tem uma relação muito boa, de muito respeito profissional e uma relação pessoal muito boa, então a gente está sempre conversando sobre essa política institucional. E como eu falei no início, né, é algo que eu não consigo tirar de mim, então assim, todos os temas eu gosto de conversar, eu gosto de saber o que está acontecendo, porque eu acho que é importante que pelo menos a Defensoria Geral e a primeira sub, né, porque os outros setores estão ali cheios de atribuições e precisam cuidar do dia a dia, mas que possa ter uma visão geral da Defensoria de tudo que está acontecendo, né. Então, vários defensores de núcleo, de outros setores me procuram, porque a gente precisa ter essa relação muito próxima ali com a Defensoria Geral, senão se perde, né. Sim, e até falando desses projetos que a gente elencou ali agora há pouco, ia falar de um em especial que talvez tenha tocado ainda mais o seu coração pela sua trajetória, que é o Ampara. Sim. Né? É um projeto que nasceu lá no NUDEM, que acabou criando o CEDEM, né, que é a coordenadoria estadual. Uhum. E aí eu queria entender hoje da Lívia, né, como que ela olha para esse trabalho, tanto do Ampara e como o trabalho que o NUDEM exerce hoje, né? Sim. Onde você trabalhou e fez tanta coisa dentro do núcleo, né? Uhum. Queria entender como é que você analisa esse papel hoje do NUDEM, até no desenvolvimento da política institucional, né, em busca da igualdade de gênero, Sim. desse enfrentamento que é necessário, né, dentro da defensoria, fora da defensoria. Ah, com certeza. Então, eu acho que a construção do Amparo da CEDEM foi muito importante, porque o que acaba acontecendo em muitas instituições é que a pauta das mulheres, ela é resumida à pauta da violência doméstica e familiar. Eu acho que isso é muito ruim. Óbvio que hoje em dia os números de violência doméstica e familiar são absurdos, né? As mulheres estão com medo de se relacionar com homens, estão com medo de ir para a rua, porque realmente é algo que tem aumentado cada vez mais com casos muito absurdos, né? E é algo que a defensoria necessariamente precisa protagonizar do lado dessas mulheres. Mas a gente não pode resumir, até para não colocar as mulheres apenas como vítimas, né? A gente não pode resumir a pauta dos direitos das mulheres, de promoção do direito das mulheres, à situação de violência doméstica e familiar.
que infelizmente acaba acontecendo, né, em outras defensorias e em outras instituições. Quando eu estava no NUDEM, a gente tinha o apoio ali da equipe que estava na Casa da Mulher Brasileira, que na época era o único local que a gente fazia uma atuação específica para mulheres vítimas de violência doméstica em juizados de violência doméstica. Agora a gente está em União da Vitória, em Ponta Grossa, em Guarapuava. Naquele momento, quando eu estava no NUDEM, não estávamos. Mas eu queria expandir a atuação do NUDEM, né? Eu queria falar sobre violência obstétrica, eu queria falar sobre violência de gênero, eu queria falar sobre atuação em prol de mulheres lésbicas. Era algo que a gente precisava falar e que não dava para conciliar muito bem, porque a pauta de violência doméstica ela é urgente, né? Aquela mulher precisa de uma atuação naquele momento contra o agressor. Então, a Mari me sucedeu no NUDEM, né? A Mariana Nunes, ela é maravilhosa, eu acho o trabalho dela de excelência. E aí a gente começou a conversar sobre isso, como para além da gente aumentar a nossa atuação, né? Porque a gente estava nessas cidades que eu mencionei anteriormente, mas a gente não tinha como dizer, até o ano, não sei, 2030 a gente vai estar em todos os JVDs do estado, né? É algo que ainda foge ao nosso controle, então não tinha como fazer isso. Então a gente pensou, né? O Matheus, a ideia do Ampara veio muito da cabeça dele, né? Até alinhando com a tecnologia para a gente fazer essa atuação remota para o estado todo. E aí a gente conversou, né? Eu conversando com a Mariana, a gente pensou que era importante criar uma estrutura separada, né? Exatamente para que o NUDEM pudesse, claro que vai falar também sobre violência doméstica, porque não tem como não abordar esse tema, mas que o NUDEM pudesse pensar em direitos sexuais e reprodutivos, pudesse pensar em violência obstétrica e dar asa a esses outros projetos todos que o NUDEM tem, atuação em prol de mulheres indígenas e tudo. E aí o CEDEM fica com a parte de violência doméstica familiar, porque a especialização também é uma forma de proteção, né? Isso é algo que a gente tem visto em vários aspectos, né? O Tribunal de Justiça criou uma câmara específica para violência doméstica, porque a gente precisa especializar. Então quem atua em violência doméstica vai saber bem sobre o ciclo ali da violência, da melhor forma de prevenir, de punir o agressor, mas principalmente impedir que ocorram outras agressões para essas mulheres. Então acho que funcionou muito bem. Então a nossa ideia é que a CEDEM se expanda, né? Possa fazer uma coordenação para toda a atuação em violência doméstica no estado. A gente participou da operação Audiência em Dia agora também do TJ, que foi bem legal, uma atuação estadual em processo de violência doméstica. E a gente tem, a CEDEM precisa avançar, né? Estamos lançando agora um segundo passo do Ampara, né? Que é a atuação em prol de mulheres vítimas de violência doméstica na área de família, que eu acho que é uma demanda bem urgente, né? Essas mulheres não querem só que cesse a violência, elas precisam se separar dos ex-maridos, precisam resolver a pensão. Então a parte da família é muito importante. Então eu acho que a gente está no caminho certo, né? Fortalecer a CEDEM, ao mesmo tempo que o NUDEM possa também se dedicar a outras pautas. É importante só lembrar, talvez você possa fazer essa explicação para aquela ouvinte que está nos ouvindo aqui agora, como funciona o serviço do Ampara, né? Uhum. Basta entrar na Luna para fazer o acesso, fazer o cadastro e procurar o serviço da Defensoria, o Ampara, né? Isso, e aí o atendimento vai ser, a gente tem uma equipe só de mulheres, que eu acho que é um diferencial muito relevante também, e uma equipe especializada e multidisciplinar no sentido de que tem assistente social, tem psicóloga, e vão poder fazer o atendimento integral, né? Porque a mulher em situação de violência doméstica familiar, o jurídico não vai resolver a vida dela. De maneira remota, né? De maneira remota, isso. A pessoa entra pelo Luna, a gente faz o atendimento, então se a pessoa tiver numa cidade que tem sede de defensoria, ela pode até procurar, se ela tiver alguma questão de exclusão digital ou mesmo de dificuldade de acessar por conta da violência, né? E aí é feito o atendimento com essa equipe, é feito o pedido de medida protetiva de urgência, né? Que é uma medida cautelar para acessar a agressão e poder proteger e resguardar a vida daquela mulher. E agora com esse segundo passo a gente tem feito também, vamos começar a fazer, na verdade, a atuação em prol no direito de família. Legal. Lívia, aproveitando esse gancho que você falou um pouco do NUDEM, do Ampara, a gente queria conversar um pouquinho com você a respeito sobre o papel dos núcleos, né? A gente teve vários núcleos que foram lançados ao longo desse último ano e meio. Sim. E são questões que trazem também o protagonismo para a defensoria no atendimento coletivo em várias áreas, né? E traz um protagonismo também que você trouxe agora em relação à especialidade, né? Sim. Os núcleos estudam, os núcleos trabalham diariamente com temas específicos e que podem auxiliar a população também até para conhecer e entender quais são os direitos que elas têm. Sim. Né? A gente criou, vamos lá, elencando aqui, no último ano e meio, o NUPIER, o NUPED, Saúde, e o NUESP. NUESP. Isso. Né? E como que foi essa
Isso entra um pouco naquela dinâmica de abrir várias frentes para a gente crescer e desenvolver e se especializar para tentar atender melhor a população, né? Como que foi essa criação, como que foi esse trabalho e como que você vê o papel dos núcleos hoje, cada vez maior, dentro do trabalho da instituição? Eu acho que a estrutura dos nossos núcleos especializados são muito importantes para a gente ter uma defensoria bem sucedida, né? Algumas defensorias de outros estados ainda estão caminhando, né, na criação dos núcleos, mas eu acho importantíssimo. Não tem como a gente crescer enquanto defensoria se a gente não fortalecer os núcleos, né? Primeiro porque o núcleo tem essa atuação estratégica e coletiva, né? E aí a gente consegue resolver o problema da população sem necessariamente ficar litigando individualmente ou mesmo uma atuação extrajudicial, mas no caso individual, né? Segundo porque os núcleos têm um diálogo com o movimento social muito franco, né, muito importante. Os movimentos sociais aqui do Paraná, eles se sentem muito à vontade de conversar com os nossos núcleos e garante que a nossa atuação vai ser, além de especializada, como você falou, porque são pessoas que estão diariamente estudando aquilo, né, e é um estudo muito mais complexo e profundo do que a gente consegue fazer no dia a dia correndo na ponta, né, com muitos assistidos para atender, muitos prazos para cumprir, muitas audiências para ir, a pessoa se torna realmente um papo ali, né, naquele tema. E isso muito pelo fortalecimento, conversando com os movimentos sociais, entendendo qual doutrina que eles precisam ler, com quem que eles precisam conversar, né, quais são os temas que estão mais pipocando ali naquela área. Só o coordenador do núcleo e a equipe do núcleo que vai efetivamente conseguir dizer. E a gente precisa de criar esses espaços porque a nossa população que a gente atende, ela tem vários recortes, né? Então é muito difícil, se você não tiver um núcleo para promoção da igualdade étnico-racial, que a gente consiga ter uma atuação adequada e integral para essa população. Ao mesmo tempo, a mulher vítima de violência, ou então a promoção de saúde. Mas se temos colegas e equipes, né, servidores, estagiários, que estão estudando e pensando nesses temas enquanto política pública, junto com os movimentos sociais e também com o governo, né, a gente tem uma abertura muito grande para tratar. Então, o Núcleo de Saúde tem uma relação muito boa com a CESA, o NUDEM tem uma relação muito boa com a CEMIP, o NUPIER, idem. Então, no FURB tem uma relação muito boa com as estruturas criadas pelo TJ para a parte fundiária, né, de ocupação. Então, é importante porque vira realmente uma rede de proteção para essa população vulnerável, que elas possam ter entrada pela defensoria com acolhimento adequado. Isso repercute também na nossa atuação na ponta, porque os núcleos estão sempre fazendo capacitação, dando apoio técnico. Então, assim, é importante que uma pessoa que vai ser atendida lá em Cornélio Procópio, se ela tiver esse recorte de ser uma pessoa com deficiência ou ser uma pessoa negra, ela vai ter a garantia que a atuação dela vai ser de forma como os núcleos estão orientando fazer, de acordo com aquela proteção específica para aquela população específica. Né? É importante dizer que esses núcleos novos que foram lançados, né, como o NUPED, faz o atendimento também remoto, né? Sim. O NUPIER, que agora, provavelmente, em breve, deve ter um atendimento remoto também para pessoas vítimas de racismo, né? Então é uma ampliação do serviço que a gente nunca tinha visto antes, né? Exatamente. E eu queria aproveitar o gancho, já que você falou dessa abertura com as outras instituições, eu acho que é importante a gente citar que a Defensoria tem trabalhado ao longo desses últimos anos, e desse ano e meio, especialmente também, num estreitamento de relacionamento com o governo do estado, com as outras instituições, para que a gente possa ganhar espaço e também discutir temas como investimento dentro da própria Defensoria, né, para que a instituição cresça e possa atender mais pessoas. Isso. Acho que isso também parte muito de uma maturidade institucional nossa, de saber que abrir as portas para o diálogo é sempre a melhor solução e sempre tem que ser a primeira conduta, né? Isso a gente aprende, né, na prática, vendo como o diálogo pode ser frutífero e como é importante que as instituições nos chamem para a mesa de negociação em diversos problemas sociais que temos. E também vendo outras instituições, né? A gente trouxe no encontro a Defensora-Geral de Minas, né? E o colega Antônio lá de Minas, que eles falaram muito sobre isso, né? Como a atuação da Defensoria de Minas foi importante, levando em conta o diálogo e a negociação. E a gente tem feito muito isso. Então, conversar com todos os atores envolvidos em determinado problema social para tentar buscar uma solução. Isso vem primeiro da nossa função institucional de
evitar litigância, quando é possível fazer uma atuação extrajudicial, e também vem da nossa compreensão de que a instituição é maior do que tudo, né? A nossa instituição, ela existe, e eu acho que a força da defensoria e a imprescindibilidade da defensoria é ter uma instituição que ela é constitucionalmente legitimada para pensar na população vulnerável enquanto política pública universal, né? E aí, nesse aspecto, a gente precisa entender que é importante que as outras instituições tenham credibilidade e respeito pela nossa atuação. Isso se faz com diálogo, isso se faz criando pontos institucionais, e temos feito isso, acho que com maestria, né, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a OAB também, né, com o governo do Estado, e isso tem funcionado muito bem. A Assembleia Legislativa, que é um dos nossos grandes parceiros também, né, quando a gente instituiu o posto de atendimento ali na Alep, acho que foi muito importante para o Poder Legislativo, enquanto representantes do povo, também verem a nossa atuação ali no dia a dia e verem como nós podemos revolucionar a vida das pessoas, né? Então, é a partir dessas práticas e desses diálogos que a gente consegue colocar a defensoria no mapa do Paraná, no lugar onde ela deveria estar, né? Onde a gente merece estar. Legal. Aproveitando isso que você falou agora, em 2025 a gente superou já a marca de mais de 1,5 milhão de atendimentos feitos pela instituição ao longo da história. É um número muito, muito expressivo, né? Sim. E que tende a crescer exponencialmente nos próximos anos, até por causa desse crescimento do atendimento online, né? Que a gente está trabalhando e desenvolvendo para que Sim. as pessoas possam, de fato, serem atingidas pela defensoria. Uhum. Eu queria tocar num outro ponto muito importante que aconteceu nesse ano e meio, e que é muito, muito recente e muito quente, e a gente tem demonstrado no dia a dia de trabalho uma expertise já muito relevante, que é o atendimento em desastre. Sim. A Defensoria tem feito uma atuação importante já, que começou com o voo IPES, aquele acidente trágico, Sim. com as famílias de Cascavel, no interior de São Paulo. Uhum. Passou por 4 barras na explosão daquela fábrica de explosivos. Sim. E agora, muito triste, mas assim, tem se revelado um trabalho muito importante da instituição em Rio Bonito do Iguaçu, né, que no dia 7 de novembro, vai fazer um mês agora, no dia 7 de dezembro, do tornado, dos vários tornados que passaram por lá, e que devastou 90% da cidade. Sim. Eu estive lá em Rio Bonito e realmente é muito claro para mim, eu acho que para toda a equipe que foram lá, né, vários defensores, servidores, a Ingrid, que é auxiliada no DECOM, que iniciou essa atuação em tragédias, como você falou, né, da VOIPES, da ENAEX, como é importante a defensoria estar lá, né? Porque não só é uma assistência jurídica para aquelas pessoas, que também é importante, porque elas precisam saber todas as implicações do que aconteceu e de enquadramento nos possíveis auxílios, né, que o governo do estado anunciou, a possibilidade de resolver outras demandas que elas tinham, mas também de acolhimento e de apresentação para a população de uma orientação geral, né? Porque outras instituições públicas também estavam ali, né, obviamente, né, a prefeitura, o próprio governo do estado estava, mas acho que a defensoria ela é muito relevante porque ela consegue fazer uma orientação geral sobre todos os problemas que aquela pessoa pode ter, né, sem ficar enviando ela de um lado para o outro. Então a gente colocou a nossa van lá, estamos designando defensores de plantão, criamos um grupo de trabalho para fazer essa atuação, porque é relevantíssimo, são pessoas que perderam tudo e estão num momento de luto, e de trauma muito grande, né, e que precisam dessa atuação geral da defensoria. Os desastres com as mudanças climáticas vão se tornar, infelizmente, cada vez, a gente, né, imagina, cada vez mais frequentes, além de outros desastres que podem acontecer. E nós precisamos ser uma instituição que está pronta para atender as famílias com expertise quando acontecer algo disso, né. Na VOIPES, que foi o primeiro grande desastre que a gente atuou, eu também estive lá em Cascavel, né, logo que ocorreu, e é uma sensação assim de, né, é importante a gente ter experiência para saber o que fazer, exatamente, porque a população está obviamente em desespero, em luto, e precisa ter uma instituição forte ali. Então a gente pensou, precisamos criar uma estrutura, né, que hoje está dentro do NUDECOM ali. O Dr. Ricardo é dos profissionais que eu mais admiro minha vida toda, achei ele extremamente firme, técnico, humano, então acho que foi muito importante ele estar nesse momento, né, e criar protocolos de atuação para garantir que a nossa atuação vai ser sempre firme, né, sem titubear,
e bem padronizada para a gente poder atender em qualquer situação de desastre. Né? Quem quiser conhecer um pouco do Ricardo Menezes, que é o defensor titular do Nudecom, ele foi o entrevistado do primeiro podcast da Defensoria. Então, clica lá, dá uma olhada. Tudo que você quiser saber sobre o Ricardo e a atuação do Nudecom, sobre a história dele, vai poder conferir lá no Spotify e no YouTube. Além de tudo, ele é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço. Então vai ser um podcast, com certeza, gostoso de ouvir. A gente tocou agora num tema muito importante, que é a atuação da Defensoria no atendimento dessas pessoas muito vulnerabilizadas. E eu queria fazer uma ressalva importante quando a gente fala de tecnologia e uso da inovação. Eu acho que é importante a gente falar para a população em geral que a gente não esquece do atendimento presencial, claro, do dia a dia, né? Sim. Como que vocês veem isso? Isso caminha junto? Sem dúvidas. Né? Isso é uma preocupação grande nossa, né? Primeiro porque a gente atua com população vulnerável e necessariamente a gente atinge a população que está vivendo em exclusão digital, né? Então a gente nunca pode ter uma instituição que não tenha portas abertas para essas pessoas. A população em situação de rua, parte da população idosa, né? Pessoas que são analfabetas, que infelizmente ainda é uma realidade no nosso país, no nosso estado, são pessoas que vão precisar necessariamente de um atendimento presencial. E mais do que isso, existem pessoas que não estão vivendo em exclusão digital, mas que preferem conversar pessoalmente, ou tem uma situação de alta sensibilidade que não dá para explicar por um áudio ou por uma mensagem, né? Ou que simplesmente querem olhar no olho do defensor, ou do servidor, ou do estagiário que vai fazer o atendimento para entender o drama que ela está passando, porque a gente está lidando com vidas das pessoas, né? Não são apenas números ou mensagens, né? Palavras ali numa tela do celular ou do computador. Então a gente sempre tem essa sensibilidade, a gente quer que as duas atuações andem juntos. É lógico que a tecnologia pode nos auxiliar, então antes a gente às vezes registrava o atendimento da pessoa numa folhinha, agora a gente consegue registrar no celular. Sendo que eu atendi em Curitiba, o defensor de Foz do Iguaçu, se precisar, depois dessa pessoa for para Foz do Iguaçu, vai conseguir atender. Então, obviamente, os sistemas e a tecnologia nos auxiliam como um todo, mas a gente sempre vai ter que ter uma atuação presencial. E aí entra um ponto importante, né, que foi a contratação de 56 novos defensores e servidores que agora estão reforçando as equipes que foram contratados ao longo do último ano, né? Isso. Uma outra uma outra questão muito importante que a gente fez, que eu acho que foi muito relevante na nossa gestão, foi trazer técnicos para o primeiro atendimento. Porque o que acaba acontecendo na defensoria, né, no início, né, como a gente ainda estava numa situação de não muito profissionalismo, a gente não conseguia se planejar muito, era que muitos estagiários estavam ali na linha de frente de atendimento, supervisionados pelos defensores, às vezes o defensor estava em audiência e a pessoa era atingida por um estagiário, que obviamente são pessoas extremamente qualificadas, né, que amam a defensoria, a gente agradece muito os nossos estagiários, mas a gente precisava pensar numa política mais perene, né, com servidores de carreira, que tivessem uma identidade institucional, né, a cada defensoria vão ser esses servidores, então a gente contratou técnicos de primeiro atendimento para povoar todas as nossas cidades que têm atendimento presencial, sedes e postos de atendimentos, e a gente quer melhorar, né, essa equipe de atendimento a todo momento para poder cobrir todas as portas que a gente está abrindo. Legal. Então, agora que a gente está caminhando um pouquinho para o final já do podcast, queria convidar você, Lívia, para trazer algumas novidades para os nossos ouvintes, né, para os nossos espectadores, de produtos da Defensoria que a gente vai ter disponível para divulgar o trabalho da instituição e também trazer ainda mais conhecimento sobre os direitos das pessoas que podem ser atendidas pela Defensoria. Isso, primeiro é o nosso aplicativo da Luna, né? Hoje as pessoas que querem acessar a Luna, que é o nosso atendimento 100% remoto, conseguem pela versão web, né? Então você entra no site da Defensoria, clica lá na Luna e consegue fazer o atendimento, mas o aplicativo acho que facilita muito, né? Porque ele é mais intuitivo, mais fácil de mexer. A gente está lançando esse novo aplicativo, que chama Luna Paraná, para tornar mais simples, né, mais intuitivo, e aí a pessoa consegue baixar o aplicativo, ela consegue ter acesso aos atendimentos que ela já fez, como que está andando o processo dela, vai ter um chat também para ela conversar com os atendentes da Defensoria. Acho que vai facilitar bastante a nossa porta remota, né, porque é bem mais fácil de usar do que o web do Luna, né. E tem uma outra novidade, duas, melhor dizendo, que envolvem diretamente a diretoria de comunicação, né? Isso. Primeiro que a gente está lançando o nosso documentário 1000 Nomes, que é de um programa muito importante da Defensoria, que é o Meu Nome, Meu Direito, que é de retificação de prenome e gênero para pessoas trans, e que a gente já chegou até o
milésimo atendimento, né? Então a gente fez esse documentário como uma forma de comemorar e trazer, né, a parte histórica desse programa, o que representa para a Defensoria, o que representou e representa para a população trans paranaense. É um documentário muito emocionante, um trabalho maravilhoso da DICOM, que vai estar disponível no YouTube. A gente convida todos e todas a assistirem. E nós vamos lançar o nosso primeiro prêmio de jornalismo no ano que vem, para que a gente possa repercutir mais as histórias da Defensoria, as histórias dos assistidos e assistidas da Defensoria, e a maneira como a gente tem transformado e revolucionado a vida de algumas pessoas, muitas pessoas aqui no Paraná. Legal. Obrigado, Lívia. Foi um prazer conversar com você. Eu já desejo aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para você e para todo mundo, né, que está nos assistindo. Espero que vocês continuem acompanhando o DefCast. O DefCast é o podcast da Defensoria Pública do Paraná e ele está disponível no Spotify e no YouTube. E, claro, acompanhe as redes da Defensoria, que em 2026 a gente continua com esse projeto, acompanhando e falando com as pessoas que fazem a Defensoria acontecer, né? Sim, com certeza. É um projeto maravilhoso. Desejo muito sucesso para a DICOM, para a Defensoria no ano que vem. E um Feliz Natal para todos e todas.